Você já imaginou ser deixado por quem mais te ama, justamente quando você mais precisa? Pense nisso por um instante. A chuva batendo no para-brisa, a estrada virando lama, e alguém que deveria segurar sua mão decidindo que é hora de seguir sem você. É esse choque que abre a história de Maria Lúcia, e o que veio depois mudou a vida de muita gente. Maria Lúcia tinha 58 anos e morava numa casa pequena, de madeira e lembranças, no interior. As paredes guardavam fotos amareladas, o marido que já havia partido, sorrisos de netos, um crucifixo gasto na cabeceira. Mulher de rotina simples, levantava cedo, varria a frente, preparava um café forte e depois, com dificuldade, tomava seus remédios. Havia dias em que a voz tremia ao explicar que estava cansada. Outros, cantava baixinho para si mesma enquanto organizava as pílulas em envelopes plásticos. Desde o diagnóstico, câncer, com sessões de quimioterapia que drenavam as forças, tudo parecia mais lento, mais caro de realizar, e cada gesto se tornava um esforço heróico. Douglas, o filho, tinha 27 anos. Crescera ouvindo a mãe rezar em voz baixa, levando-lhe pão quente quando os cortes do trabalho eram pequenos demais para sustentar a casa. A morte do pai o forçou a amadurecer cedo. Aprendeu a consertar coisas, a trocar lâmpadas, a levar a mãe nas consultas quando podia. No entanto, com o tempo, a relação entre os dois foi mudando de tom. Douglas arrumou emprego em construção, passou a fazer viagens curtas a trabalho, conheceu outra pessoa e, como em muitos lares, a pressa de viver, a vergonha do estigma, a exaustão juntaram-se como nuvens pesadas. O que começou como pequenas reclamações sobre contas e horários foi virando um silêncio áspero. Douglas, exausto e no limite, guardava dentro de si uma mistura de raiva e culpa que ninguém soube curar. Às vezes, quando chegava do serviço, pendurava o casaco e evitava olhar para o rosto de Maria Lúcia. Em outras ocasiões, um comentário frio escapava, seguido de arrependimento imediato. "Mãe, não fala assim." Mas a mácula já estava ali, uma fissura que crescia invisível. Ela, por sua vez, mantinha um amor prático. Não fazia exigências retóricas, sabia das dificuldades econômicas, lembrava-se do sacrifício do filho. E quando a doença cobrava seu preço, quando os cabelos rareavam e os pés inchavam, abria o olhar pedindo não compaixão, mas companhia. "Só quero que você me segure a mão", disse em uma noite, e era como se ela pedisse aquilo a uma cidade inteira. Douglas segurou a mão por um minuto, depois a perdeu entre papéis do serviço e mensagens não lidas. Algo deles estava se partindo. Não era só a rotina, era a vontade de enfrentar a fragilidade um do outro. Na manhã que mudou tudo, o céu estava fechado. Havia previsão de chuva, e as estradas secundárias, aquelas que levavam ao hospital municipal, já começavam a enlamear. Maria Lúcia tinha consulta marcada. Vestira seu casaco mais quente, pediu a Douglas que a levasse. Eles saíram sem muita fala, com as janelas embaçadas e o rádio tocando baixo. Tinha no rosto a serenidade que vinha da fé simples. Um terço no bolso do casaco, um bilhete da enfermeira amassado na carteira. Douglas olhava para o celular, checava mensagens da nova namorada, apressava os passos. Pequenas impaciências marcavam o tom do dia. O primeiro sinal claro de que algo havia mudado foi um comentário. "Mãe, a gente precisa chegar rápido, não dá para ficar parando a cada minuto." Soou como uma ordem mais do que como um pedido. Maria teve a impressão de que o mundo se encolhia. Lembranças do filho bebê, da primeira bicicleta consertada, de noites em claro quando a febre o queimara. E ali, no banco do passageiro, a casa inteira vestia uma roupa diferente, uma roupa de pressa, de desprezo velado. A tensão cresceu ao longo da viagem, a chuva apertou, barro se agarrava às rodas. Em certo ponto, numa curva estreita da estrada de terra, Douglas freou, suspirou e as palavras saíram cortantes, como lâminas que não voltam atrás. Não era uma frase construída, era fragmento de tudo que se acumulou, frustrações, vergonha, falta de sono. "Eu não aguento mais isso", murmurou, e quem escutou foi a própria mãe. Mais forte, quase um esgar.
Não quero mais esse fardo. A voz de Douglas ecoou na cabine do carro e depois se dissolveu na chuva. Para Maria Lúcia, a frase foi uma bofetada fria. Não porque nunca tivesse ouvido reclamações, tinha, mas porque naquela noite de barro-chuva as palavras vieram com a força de uma decisão. Ele abriu a porta e saiu, e quando a chuva lambeu a estrada, as luzes do carro sumiram como se a escuridão tivesse ganho permissão para ficar. Ela ficou ali, encurvada sobre a cadeira de rodas, a água correndo pelos cabelos ralos, sentindo o gosto de ferro de seu próprio medo. Tentou chamar, mas a voz saía fina, quase sem força, a voz de quem já gastou todas as reservas. O som da porta batendo fez-se distante, e com ele o último fio de segurança se rompeu. Foi deixada no meio de uma estrada secundária, com uma bolsa de remédios ao lado e o papel da consulta amassado contra o joelho. A chuva, que antes parecia só um incômodo, agora parecia selar um abandono. A cena que se segue pertence ao tipo de imagens que queimam a memória. A cadeira atolada, as rodas presas como se a estrada quisesse impedir qualquer fuga. O casaco que escorre água pesado, o cartão do SUS que Maria segurava com dedos que tremiam. Lembrou-se das palavras que sua mãe lhe dizia, de manter a calma, de orar, e sussurrou num fio de voz um pedido: Senhor, eu não sei o que fazer. A oração saiu sem teatralidade, apenas como quem recita o único refrão conhecido. Não foi chamada de milagre nem exigência, foi um entregar, uma entrega serena, encharcada, mas inteira. Ela empurrou a roda com esforço, tentativas que não levavam a nada. A lama parecia querer reter não só o objeto, mas a própria história. Há uma angústia física e outra moral em ser deixada assim. O corpo dói, a alma dói mais. Os carros passavam, alguns projetavam reflexos de faróis como olhares indiferentes. A noite era uma placa sem endereço. Então veio o som de um motor pesado que cortou a chuva. O caminhão de Raul. Homens de estrada têm uma sensibilidade própria para o que se passa na beira do caminho. Raul viu a silhueta molhada, parou o veículo, engatou a marcha lenta e desceu. Era um homem de mãos calejadas, com maquiagem de asfalto no rosto, mas com olhos que guardavam um gesto simples: não virar as costas. Ele se aproximou devagar, como quem fala com um animal assustado, e perguntou se ela precisava de ajuda. No posto de combustível, Neide, a atendente, virou o rosto e viu a cena. O posto noturno tem sua liturgia. O cheiro de óleo, o som constante do predador horário das noites sem fim, o copo de café refeito. As luzes fluorescentes se estendiam em linha, acolhendo quem chegava. Neide não hesitou. Trouxe um cobertor seco, uma toalha, um pedaço de pão embrulhado no papel. Seus gestos eram práticos e rápidos. Sua voz, quando falou com Maria, tinha o tom de quem aceita sem perguntas. Entra aqui, a gente resolve. Agenor, o enfermeiro do posto, sim, havia um enfermeiro que trabalhava naquela UPA improvisada do lugar, uma figura comum em postos que viram de tudo, ouviu falar da mulher e veio até ali. Não era um hospital com corredor infinito, mas havia um telefone com linha direta para os serviços da cidade. Agenor tocou o procedimento, aqueceu água, verificou a pressão, anotou nomes e medicações. Na rotina austera do plantão noturno, cada gesto dele foi uma ponte para algo maior. Fez o contato com a UPA, informou para que chegasse uma ambulância se necessário. Eram passos pequenos, mas a pequena engrenagem humana começou a girar. Enquanto isso, no posto, um jovem que passava por ali com uma caminhonete registrou um pouco da cena no celular, não por maldade, mas porque vivemos tempos em que a câmera está sempre pronta. Ele filmou a imagem de um idoso sendo embrulhada num cobertor, a chuva que escorria, a mão de Raul pousada sobre o ombro de Maria, como se quisesse transmitir calor. O vídeo durou 13 segundos. Alguém riu de nervoso, outro chorou baixinho. Quem gravou não pensou em fama ou punição, apenas captou o que havia ali. Um gesto de humanidade acontecendo onde a indiferença poderia ter vencido. Maria Lúcia não imaginava que aquela filmagem, tão breve e crua, seria a fagulha de algo maior. No posto, o cheiro de diesel se misturava ao perfume de café e ao aroma do cobertor molhado.
Raul ofereceu seu rasaco, Neide um assento seco. Agenor anotou os remédios que ela tomava, fez perguntas com firmeza e ternura. Qual é o seu nome? Tem telefone? Tem alguém que avisar? Perguntas usadas para reconstruir o mapa de uma vida que havia sido desmontada em poucos passos. Ela respondeu com dificuldade, os nomes saindo como quem busca uma âncora. Dizia o nome do filho, do marido falecido, do bairro. Era a narrativa de uma existência inteira contida em respostas curtas. A cada frase, lágrimas escorriam, não pela água da chuva, mas pela dor que havia se alojado no peito de quem fora deixado. Eu queria só ir ao hospital, disse ela em voz baixa. Não queria que fosse assim. No fundo do posto, um café tisnado serviu de altar improvável. Pessoas ofereciam roupas. Um homem trouxe um tênis usado. Uma senhora deixou um envelope. A compaixão, quando desperta, se manifesta em atos concretos: calor, comida, dinheiro, um telefonema. Cada voluntário improvisado acrescentou uma peça ao quebra-cabeça, como se a cidade, de súbito, tivesse entendido que havia ali uma dívida coletiva a ser reparada. E enquanto isso tudo acontecia, no banco de trás de um carro que atravessava a cidade, Douglas não sentia a intensidade do que deixara para trás. Ele voltava para o trabalho, com as mãos nos bolsos, pensando em horários e contas, em mensagens não respondidas. A distância física e emocional servia de anestésico. Mas as imagens, essas, costumam teimosamente encontrar as frestas do cotidiano. No posto, alguém publicou o vídeo curto. Não era uma postagem com vingança, mas uma fala. Olhem o que aconteceu na estrada. Em poucas horas, a gravação começou a rodar entre vizinhos, amigos, grupos locais. As curtidas surgiam. Uns comentavam com raiva, outros com compaixão. A cidade, que por vezes se move com lentidão, viu a cena e reagiu como um organismo que se assusta ao ver uma ferida aberta. Voltando ao posto, Raul observou a movimentação com sobriedade. Era caminhoneiro há décadas, vira mais do que a maioria. Não era novidade que as estradas guardavam histórias de abandono, de vidas quebradas. Mas havia algo naquela mulher que o cutucou. Talvez a voz serena de Maria, talvez o modo como segurava o cartão do SUS como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. Ele sabia que seu gesto da noite viraria um pequeno nó em uma rede que poderia se esticar. O que não sabia era até onde. Naquele momento, a urgência médica foi avaliada. Maria estava desidratada, com febre baixa e tremores, mas não em estado crítico imediato. Precisava sim de avaliação hospitalar. A ambulância foi chamada, a UPA se preparou. Enquanto aguardavam, Raul ofereceu um pedaço de pão e um gole de café. Neide segurava a mão de Maria como se fosse segurar a de uma irmã. Pequenas cenas humanas que transformam a dureza de uma emergência em algo possível de suportar. Maria, enrolada no cobertor, fechou os olhos por um instante. Entre uma respiração e outra, murmurou uma oração, curta, simples. Senhor, se existe um caminho, me mostra. Obrigada por quem ficou. Não pediu milagres prometidos, pediu calor, que as mãos do mundo se aproximassem. As orações dela foram como um fio que conectou tudo aquilo. O caminhoneiro que parou, a frentista que trouxe café, o enfermeiro que ligou para a UPA. Não era uma fórmula mística, era uma forma de resistência que não fecha os olhos à realidade. Quando a ambulância chegou, o olhar de Maria encontrou o de Raul. Ele inclinou-se e disse algo baixo, sem alardes. Fica tranquila, dona, a gente cuida. Palavras simples, mas ditas de quem já decidiu que não iria embora. Era a primeira rachadura no muro do abandono. Não a solução final, mas um gesto que mudou a noite. Enquanto a maca do posto subia para a ambulância, o vídeo já rodava por grupos e redes. O mesmo jovem que gravara o começo fez uma legenda curta. Ela foi deixada na estrada. As reações começaram a tomar a forma de comentários que, à medida que chegavam, iam desenhando um mapa de indignação e mobilização. Algumas pessoas ligaram para conhecidos no hospital, outras prometeram ajuda. A cidade, por meio de mensagens e dedos que escrevem, começava a pulsar. Do lado de fora, a chuva passava de ameaça a testemunha.
Havia um som de rádio vindo do caminhoneiro, uma canção de trabalho antiga que falava de casas e perdões. Raul fechou a porta da cabine, observou o número da placa do caminhão e anotou mentalmente o que devia. O nome da mulher, o posto onde a deixaram, o nome do filho que havia dito aquelas palavras duras. Ele não sabia ainda que a história estava apenas engatilhando, mas sabia que naquela noite tinha feito a escolha de ficar. E do outro lado da cidade, no bolso do casaco de Douglas, uma notificação acendeu. Era mais uma dentre as muitas telas pedindo sua atenção. Ele demorou a pegá-lo. Quando olhou, o mundo ao redor pareceu escorregar um pouco. A notificação trazia um vídeo e o título era direto demais. Antes que pudesse processar, seu coração apertou, de um modo que não era apenas por vergonha pública, era por culpa. A decisão que havia tomado na estrada naquela noite não era mais só dele. Agora outras mãos e olhos viam, julgavam, ouviam. Mas o que ele fez naquela fração de segundo, o que pensou, a dúvida que o consumiu, não pertencem ao desfecho. A história, nessa hora, tinha mudado de marcha. Do abandono havia nascido um movimento mínimo, um cobertor emprestado, uma faixa de dados que viajara por redes, uma cidade que começava a se dar conta. A surpresa que viria não estava só no remorso de um filho, estava naquilo que muitos, juntos, fariam com a dor que encontraram. Ao terminar de anotar o passo seguinte, o número do posto, o nome de quem havia ajudado, Raul sentiu algo que não sabia nomear, um alívio misturado à inquietação. Ele virou o caminhão e seguiu estrada adiante, com a sensação estranha de alguém que deixou atrás mais do que espaço, deixou uma possibilidade. Neide fechou a porta do posto um pouco mais lenta do que o costume. Agenor já checou mais uma vez os sinais vitais de Maria antes de a ambulância cortar a noite. E naquele instante crucial, quando a sirene se distanciava e o celular de Douglas vibrava no bolso com um aviso que pedira uma resposta imediata, a cidade respirou, por um segundo, como quem tem notícia de que algo pode ser feito. A cena que começara com abandono agora tinha ganhado outras cores, a cor de encobertor seco, do calor de um café, do gesto de um caminhoneiro. A sombra do que viria ainda estava por vir, arrependimento, repercussão, transformação, mas algo já havia se quebrado, a normalidade que aceitava que alguém pudesse ser deixado à sorte. No silêncio que fica depois de uma tempestade, há sempre perguntas que ecam. Quem será capaz de perdoar primeiro? Como se reconstrói uma família a partir do ponto em que ela se partiu? Será que o gesto de um estranho pode alterar para sempre a trajetória de uma vida? Essas perguntas pairavam no ar, enquanto a ambulância cortava as luzes e as notificações começavam a germinar entre compartilhamentos e comentários. A cidade começou a acordar para uma realidade que muitos fingem não ver. A estrada guarda histórias que exigem resposta. E foi nesse limiar, entre o abandono e a mobilização, entre as lágrimas e o café quente, entre a cadeira atolada e as mãos que a puxaram, que a história tomou sua primeira curva decisiva. Não era o fim, nem a conclusão de qualquer redenção. Era apenas o momento em que pessoas comuns escolheram agir. E, algumas vezes, agir é o começo do milagre, que não se promete, mas se constrói, passo a passo, doação a doação, perdão após perdão. Se esta história te toca de alguma forma, conta pra gente. De que cidade você está assistindo? Queremos saber quem está olhando e de onde vem essa solidariedade. As notificações se multiplicavam, a cidade começou a reagir em ondas. Primeiro foram as mensagens entre vizinhos. Você viu? Como alguém faz isso? Depois vieram as pessoas que, sem se conhecer, ofereceram o que podiam, uma cesta básica, uma passagem de ônibus, uma estadia temporária perto do hospital. Surgiram grupos no aplicativo da comunidade que passaram a coordenar quem podia buscar remédios, quem tinha um quarto vago, quem poderia doar roupas. A indignação inicial transformou-se em trabalho prático. Em poucas horas, o caso deixou de ser apenas o recorte de um celular e passou a ser uma responsabilidade coletiva. No hospital, doutora Patrícia recebeu a ligação. Era a UPA, era a Agenor informando. Ela já conhecia casos de negligência e abandono, mas havia algo na voz daquele enfermeiro, outra urgência. Ao chegar, observou a paciente com um olhar clínico e humano.
pele pálida, falta de força, sinais claros de desgaste do tratamento. Pediu exames, conferiu o protocolo e orientou que, além do cuidado médico, precisava haver um encaminhamento social. O corpo pede remédio e calor humano, disse ela, num tom que misturava autoridade e ternura. Ali se deu o primeiro passo para algo maior. A saúde pública e a rede civil começavam a se tocar. Enquanto isso, Douglas não conseguia tirar o vídeo da cabeça. Assistiu e reassistiu até que a imagem tremida daquela noite lhe apertasse o peito como um nó. Não era só a vergonha pública, era a sensação de que havia cruzado uma linha que não tinha volta. As mensagens que pediam justiça, as interjeições de estranhos chamavam por ele de um jeito que as contas e as desculpas já não conseguiam apagar. Numa madrugada, incapaz de dormir, ele foi até o hospital. Chegou com as mãos sujas do trabalho, o rosto mais velho do que os 27 anos que marcavam sua carteira, e entrou sem saber exatamente como pedir perdão. Não foi grandiloquente. Entrou e, no corredor, viu a mãe entre cobertores, um ar de quem havia passado por uma tempestade longa. O reencontro foi brevíssimo, mas denso. Douglas hesitou, o corpo inteiro dizendo fuga. Maria abriu os olhos e sorriu com a fragilidade que dá sentido a um mundo inteiro. Ele se aproximou, seguiu o gesto do filho. "Mãe", murmurou sem conseguir completar. Ela segurou sua mão, como sempre farejando a razão das coisas no toque. Lábios que já tinham pronunciado orações curtas responderam com uma voz macia: "Vem aqui." O pedido não precisava de mais. Aquele abraço foi mais reparador do que qualquer palavra. Ele chorou pela primeira vez de verdade, não pela câmera, mas pela lembrança das noites em que a mãe acordou só para checar se o filho respirava. O remorso, porém, exigia ação, não bastava o suspiro. Douglas passou os dias seguintes entre compromissos do trabalho e longas conversas com voluntários que o procuraram depois do vídeo. Havia pessoas que lhe ofereciam raiva, outras caminho. Raul e Neide foram alguns dos primeiros a falar com ele sem espetáculos. Raul, com a experiência das estradas, disse num tom direto: "A estrada ensina. Às vezes a gente para, às vezes a gente precisa voltar e consertar." Neide, com a sensibilidade daquelas que já viram gente entrar e sair de postos com as mãos vazias, falou com firmeza: "Ninguém esquece fácil, filho, mas se você quer consertar, comece trabalhando." Foram palavras simples, que não lavaram a culpa, mas deram um mapa para o arrependimento: cuidar. A partir dali, as coisas mudaram em movimento. Douglas pediu afastamento no serviço por alguns dias, sentou-se com doutora Patrícia e com assistentes sociais do hospital para entender o estado clínico da mãe e como poderia ajudar. Foi instruído sobre a medicação, os sinais de alerta, a necessidade de apoio emocional. A médica foi clara: o tratamento continuaria. Havia possibilidade de resposta favorável, mas tudo dependia de seguir o acompanhamento médico, da adesão ao tratamento e de condições de vida mais estáveis. Nada de promessas, apenas verdades que confortavam com praticidade. A cidade, por sua vez, passou a abrigar a história como quem acolhe um ferimento e diz: "Vamos cuidar." Voluntários organizaram uma vaquinha para pagar deslocamentos e alguns exames não cobertos de imediato. Pessoas ligavam para o hospital oferecendo alojamento para quem viesse de longe. Um grupo de estudantes de enfermagem se ofereceu para ajudar em visitas domiciliares. O que antes parecia uma visualização rápida se transformou numa rede de atos cotidianos. O primeiro encontro formal que deu origem ao projeto aconteceu numa tarde de primavera, numa sala emprestada na igreja do bairro. Sentavam-se ali Raul, com suas histórias de estrada, Neide, com as mãos acostumadas ao serviço noturno, Agenor, com seus formulários, Douglas, com o olhar pesado, mas determinado, e representantes da assistência social e de um pequeno grupo de moradores que haviam sido tocados pelo vídeo. A conversa começou simples: como evitar que outras pessoas passassem pelo que Maria passou? O nome surgiu quase que de brincadeira: "Ninguém fica na estrada." E ficou. Havia algo de promessa na frase, que a estrada, real ou simbólica, não seria mais lugar de abandono. O primeiro desafio foi estruturar algo prático.
Não puderam, no começo, prometer muito. Não seria uma instituição grandiosa, mas uma rede que se movia com o que cada um podia oferecer. Combinaram quem poderia ligar para o hospital quando alguém fosse deixado, quem poderia recolher e dar um abrigo temporário, quem poderia organizar marmitas e doações. Douglas se comprometeu a aprender, a estar presente. Raul aprimorou rotas e contatos nas estradas. E Neide montou uma lista de frentistas e donos de postos que poderiam ser pontos de acolhida temporária. Agenor ajudou a criar um protocolo simples para triagem e encaminhamento médico. Em vezes, o que salva uma vida é uma fila de pequenos prontuários bem preenchidos. A mobilização local tomou corpo quando o hospital e voluntários organizaram uma campanha para arrecadar fundos e suprimentos. Pessoas que antes só comentaram nas redes agora buscavam maneiras concretas para ajudar. Um pastor do bairro cedeu espaço para encontros. Uma professora voluntária começou a planejar oficinas para familiares de pacientes. Uma costureira pegou lençóis e fez cobertores. O projeto começou a caminhar, com passos modestos e ritmo sustentável. Primeiro, acolhimento. Depois, suporte à medicação e ao transporte. Por fim, orientação para a reinserção social, quando possível. Em paralelo ao trabalho prático, crescia a visibilidade. Reportagens locais fizeram entrevistas, sempre com cuidado para não expor quem estava vulnerável. O principal enfoque era o projeto, não o espetáculo da humilhação. As redes que antes haviam virado palco para imagens passaram a servir como vitrine para atos concretos. Fotos de cobertores entregues, voluntários recebendo treinamento, pessoas reunidas para costurar kits de higiene. A narrativa mudava, de escândalo para esperança. No hospital, as consultas se sucederam. Doutora Patrícia, atenta, explicou para Maria e Douglas que havia sinais clínicos favoráveis à resposta ao tratamento. Estamos vendo resposta tumoral parcial, disse ela com clareza, palavras que trouxeram alívio contido. A expressão resposta parcial entrou nas conversas com a honestidade que cura. Não era cura garantida, mas uma abertura. Em meio à química e aos exames, houve espaço para fé e gratidão. Maria, em seu jeito simples, agradecia a Deus por cada mão que segurou a dela. Obrigada, Senhor, por quem ficou, murmurava em noites em que a dor apertava. Eram orações que não prometiam milagres, eram pedidos de coragem e sustentação. Com a melhora do quadro clínico, chegou também uma fase de reconstrução da relação entre mãe e filho. Douglas havia mudado a rotina, não por obrigação, mas por um novo sentido de responsabilidade. Começou a participar das consultas, a anotar medicações, a trazer comida preparada em casa. A reconciliação foi construída em passos pequenos, depois em palavras maiores. Numa tarde, frente a frente no quarto da senhora, com algumas visitas presentes, ele pediu perdão em voz baixa, olhando nos olhos que sempre o tinham olhado com amor. Mãe, eu errei, me perdoa. Maria inclinou a cabeça, sorriu com a serenidade que vinha das profundezas e respondeu com simplicidade: eu te perdoo, meu filho. A cena foi breve, mas foi suficiente para mobilizar o que ainda restava de desejo de remendar. Esse perdão, porém, não foi uma carta branca para voltar ao passado. Veio acompanhado de compromisso. Douglas iniciou um curso de cuidador de pacientes, oferecido por uma parceria que se formou entre o hospital e um grupo de voluntários. O curso dava conhecimentos práticos, administração de medicação, sinais de alerta, escaras, alimentação adequada. Ele, que um dia pensara que amor se mediria por presença constante, aprendeu que o cuidado também se mede por competências e que a reparação passa por ação. O projeto cresceu no ritmo que uma cidade podia suportar. Doações regulares garantiram um pequeno fundo para transporte e para itens de higiene. Pessoas sensibilizadas faziam campanhas de arrecadação e, com o tempo, uma empresa local ofereceu espaço para armazenar mantimentos. O que começou como um ato improvisado de compaixão transformou-se em um pequeno mecanismo institucional. Uma ficha de acolhimento foi criada, houve encontros mensais para alinhar procedimentos, voluntários passaram por treinamentos. A frase "ninguém fica na estrada" virou um lembrete, uma política local de cuidado. As mudanças repercutiram também na vida de Raul e Neide.
Raul, acostumado à solidão das estradas, encontrou sentido ao coordenar retiradas emergenciais e cuidar da logística. Neide, tantas noites acolhendo gente que chegava com olhos perdidos, tornou-se uma referência. Frentistas de outros postos passaram a criar pequenos pontos de acolhida nas rodovias. A iniciativa passou a ser citada em reuniões da prefeitura e do hospital como um bom exemplo de parceria entre sociedade civil e serviços públicos. Mas a vida não se organiza apenas por boas intenções. Também trouxe desafios. Houve quem questionasse a eficácia do projeto, quem temesse incidentes, quem duvidasse da capacidade de transformação do filho. Foram necessárias paciência e trabalho para tornar o projeto transparente e responsável. Administrar doações, garantir encaminhamentos médicos corretos, lidar com burocracias, treinar voluntários, tudo demandou tempo e disciplina. Douglas, que aprendera a esconder suas angústias, precisou assumir responsabilidades administrativas, falar com parceiros, prestar contas. O esforço foi um novo tipo de cuidado, não apenas segurar a mão, mas organizar as mãos que seguravam. Em meio a esse trabalho, a saúde de Maria seguiu um caminho de avanços e retrocessos. Houve exames que mostraram redução do nódulo e melhora dos marcadores, e dias em que a fadiga a dominava. Doutora Lídia, uma médica voluntária que oferecia teleconsultas para o projeto, acompanhou parte do tratamento à distância, orientando ajustes e incentivando a continuidade. A equipe deixou claro que o termo mais correto era remissão parcial ou resposta favorável, palavras que carregavam esperança sem ser promessa. Maria aproveitava cada notícia boa como se fosse um presente. Ia à praça com uma echarpe nova, sorria para vizinhos e assistia às batidas do projeto Criando Raízes. Os meses foram passando e a história ganhou pequenos marcos. Houve um evento de inauguração simbólica na estrada onde tudo começara. Um encontro com voluntários, representantes do hospital e a colocação de uma placa simples. Ninguém fica na estrada, em memória de quem pediu cuidado. Maria, em sua cadeira de rodas, coberta com um chale feito por voluntárias, esteve ali. Segurou a mão de Douglas e de Raul. Quando cortaram a fita, houve aplausos contidos. Mais que celebrar, as pessoas queriam reconhecer que ali havia uma dívida reparada. Para Maria, foi um momento de alegria e de reconhecimento silencioso, como se a cidade tivesse lhe devolvido algo que, na verdade, sempre fora seu por direito: dignidade. Em paralelo, surgiram histórias que se multiplicavam. Um idoso recolhido depois de cair na beira de uma estrada e levado ao posto por um caminhoneiro. Uma senhora com problemas de memória que fora encontrada perdida e, graças ao protocolo, reintegrada a familiares. Pequenos sucessos que alimentaram a fé prática do grupo. Essas narrativas reforçavam o sentido de que ações locais, quando bem organizadas, mudam destinos. Mas a vida segue sendo frágil. Alguns anos depois daquele encontro sob chuva, o corpo de Maria deu sinais de desgaste irreversível. As consultas passaram a ser mais frequentes e mais pesadas. Havia um cansaço antigo que não se curava apenas com café e afeto. A equipe médica se articulou para garantir conforto, mudanças na medicação, controle da dor, apoio paliativo quando necessário. O projeto Ninguém Fica na Estrada passou a, de forma honrosa, acompanhar toda a família, não apenas no cuidado prático, mas no amparo emocional. Nas semanas que antecederam sua partida, a casa de madeira encheu-se de visitas. Havia flores, panos feitos à mão, pessoas que lembravam de como a história tinha sido virada do avesso para melhor. Maria estava mais serena do que nunca. Passava horas ouvindo a rádio antiga, com a mão de Douglas entrelaçada na sua. Contava histórias para os filhos da vizinhança, dava conselhos simples e quis que todos entendessem uma coisa: o perdão não anula o passado, mas liberta o coração. Em algumas noites, pediu a presença de Raul e Neide para agradecer. Olhando-os, disse num fio de voz: "Vocês me deram mais do que remédio, me deram volta." Eram palavras que não precisavam de retórica, eram reconhecimentos. Quando Maria morreu, foi numa manhã de céu limpo. A partida foi serena, como se a própria vida tivesse escolhido um momento de silêncio para deixar o mundo.
As pessoas que ela ajudara, os voluntários que ela nem conhecia pessoalmente, compareceram em respeito e gratidão. O velório foi simples, fotos nas paredes, flores modestas, histórias contadas em voz baixa. Uma oração breve se fez presente, conduzida por alguém que não falou de milagres, mas falou de um legado de afeto. As autoridades locais, os colegas de trabalho do projeto e muitos moradores compareceram. Ninguém explorou o luto, todos honraram a mulher que fora mãe, paciente e inspiração. Após a despedida, o projeto ganhou uma nova energia. Aquela morte não foi um ponto final, mas um impulso. As pessoas que começaram a se mobilizar em torno de Maria decidiram institucionalizar o projeto de forma mais consistente, registrá-lo, criar um conselho gestor, buscar parcerias formais com o hospital para encaminhamento de casos e com instituições que oferecessem formação profissional para cuidadores. Douglas, especialmente, assumiu a responsabilidade de dar continuidade. Não como quem paga por culpa, mas como quem traduz o perdão em trabalho. Não se tratava de apagar erros, mas de construir uma vida nova a partir de lições duras. Com o passar do tempo, o projeto passou a oferecer treinamentos regulares, cronogramas de visitas e um pequeno telefone de contato para emergências na estrada. Parcerias com oficinas mecânicas e com frentes de postos garantiram que quem fosse deixado tivesse um local seguro para aguardar encaminhamento. A rede cresceu para além da cidade. Grupos em municípios vizinhos pediram orientação para montar iniciativas parecidas. A frase "ninguém fica na estrada" saiu do concreto para curiosos olhares e, aos poucos, virou metodologia replicável. A ideia básica permaneceu: acolher, triagem, encaminhamento, reinserção. Além da estrutura de acolhimento, veio a conscientização. Escolas promoveram rodas de conversa sobre empatia, igrejas organizaram campanhas de assistência, empresas locais se uniram para financiar transporte para consultas. A mudança foi cultural e prática. O que começara como um último gesto de compaixão de estranhos, passou a ser parte integrante do tecido social. Pessoas que antes ignoravam o que viam na estrada passaram a perguntar: "Você precisa de ajuda?" Frase que, em si, muda a disposição do mundo. No coração de tudo ficou a lembrança de Maria. Havia, em um canto da sede do projeto, um mural com fotos e bilhetes que contavam sua história. Havia um pequeno altar com flores e um crucifixo gasto, lembranças da vida simples que ela levou. Embaixo, alguém pendurara uma plaquinha com a inscrição que, de alguma forma, resumira a trajetória, para que ninguém mais precise ser deixado à beira do caminho. O espaço tornou-se ponto de encontro de voluntários e de pessoas que buscavam conselhos ou quem os orientassem. Douglas, anos depois, olhava com um misto de saudade e responsabilidade para o trabalho construído. Ele não se via redimido por um evento único. Sentia que a reconciliação se dava dia a dia, nas pequenas ações repetidas. Tinha transformado sua vergonha em serviço. Havia dias duros, quando a ausência da mãe apertava. Havia noites em que revisava procedimentos antes de dormir. Mas havia também sorrisos, quando um idoso era reintegrado à família, quando um caminhoneiro ligava para agradecer pela ajuda, quando uma criança aprendia a oferecer seu assento no ônibus para alguém que precisava. Esses eram os sinais de que a cidade havia mudado. Ao longo dos anos, o projeto reuniu dados, histórias e, o mais importante, corações. Não ganhou prêmios de grandeza, ganhou, isso sim, a confiança de quem precisava. Com isso vieram parcerias institucionais. O hospital formalizou um canal de encaminhamento. Uma universidade local ofereceu supervisão técnica para os treinamentos. Uma editora comunitária publicou um pequeno manual sobre acolhimento e triagem. Nada disso apagou as histórias duras, apenas tornou mais eficiente o cuidado. Em encontros públicos, Douglas discursava poucas palavras. Preferia ouvir, mas, em ocasiões, contava a parte mais íntima da sua transformação. Como, na beira de uma estrada, descobriu que o peso que carregava era muitas vezes o da própria culpa e do silêncio. Falava do perdão recebido, da necessidade de torná-lo visível por meio de ações. "Não se trata de me tornar herói", dizia ele. "Trata-se de ser responsável, tratar bem aqueles que o mundo descarta." Suas palavras tocavam pessoas que haviam visto, de alguma forma, suas próprias imperfeições refletidas naquela história.
A comunidade aprendeu também, aos poucos, que cuidar exige limites e profissionalização. O projeto passou a trabalhar com uma coordenação que orientava quando buscar ajuda profissional especializada, quando encaminhar para serviços de saúde mental e quando envolver assistência social. Ninguém prometia curas milagrosas, prometiam companhia, encaminhamento e esforço conjunto. A chamada à ação era sempre prática. Se você vê alguém sem condições, não julgue, pergunte. Ligue, haja. O legado de Maria seguiu vivo em atos concretos. Há histórias que continuam a ser contadas. Um caminhoneiro que salvou uma senhora e depois aprendeu primeiros socorros em um dos cursos promovidos. Uma frentista que organizou uma noite de avaliação e virou líder de um pequeno grupo de apoio. Um filho que, como Douglas, confundiu pressa com solução e aprendeu, por meio do cuidado, a reparar. Essas histórias não viraram teatro. Ficaram como pedaços de vida real, onde o perdão encontra seu rosto e a cidade se organiza. Nos encontros anuais do projeto, lembravam Maria com uma cerimônia simples. 1 minuto de silêncio, o acender de velas, oficinas de capacitação e a apresentação de novos parceiros. Sempre havia um relato de sucesso, um acolhimento que funcionou, uma pessoa que reencontrou família, uma criança que aprendeu compaixão. Esses relatos inspiravam novos voluntários. E nas conversas de rodapé, havia quem dissesse que a verdadeira surpresa daquela história, aquela prometida no título que um dia correu nas redes, fora o fato de que o abandono não terminou a narrativa, mas desencadeou um movimento que hoje cuidava de muitos. Em casa, Douglas guardava um caderno com mensagens recebidas ao longo dos anos. Havia cartas de agradecimento, bilhetes de mães que haviam sido ajudadas, fotos de pessoas sorrindo em meio a dificuldades. Às vezes, ele lia as primeiras mensagens, da época em que o projeto dava os primeiros passos, e lembrava do frio na estrada, do rosto molhado da mãe, do casaco de Raul. Lembrava também de como pequenas decisões, parar, escolher ficar, oferecer um cobertor, mudaram o curso de tantas vidas. O peso que antes o esmagava, agora o movia. A fé continuou sendo presença discreta na vida de muitos envolvidos. Nas reuniões, havia um momento de silêncio ou de oração curta, a pedido de quem quisesse participar. As orações eram sempre diretas, agradecimento pelo que foi possível, pedido de força para continuar, súplica para quem ainda aguardava ajuda. Não prometiam promessas impossíveis, pediam coragem para o trabalho prático. Senhor, dá-nos mãos para agir e olhos para ver, era uma frase repetida muitas vezes. A espiritualidade desse movimento era prática e humilde, alinhada ao princípio de que a fé se mostra nas pequenas ações de cuidado. Os anos trouxeram também momentos de dificuldade financeira e administrativa. Houve meses em que o fundo do projeto ameaçou secar e a equipe teve de se reinventar, organizar campanhas, buscar parcerias. Nesses momentos, a solidariedade apareceu novamente. Uma padaria cedeu pães, uma associação cultural organizou um evento beneficente, um grupo de jovens ofereceu oficinas para arrecadar fundos. O movimento era metamorfose permanente, aprendiam a transformar escassez em criatividade. Quando alguém perguntava a Douglas qual foi a maior lição, ele respondia com voz calma: que perdão se transforma, mas exige trabalho. Que compaixão sem cuidado organizado pode ser gesto isolado, que é preciso combinar coração e método. Não havia autoelogio, havia reconhecimento de que muitas mãos construíram aquilo que ele agora chamava de casa. E a estrada? Continuou sendo estrada, lugar de beleza e risco. Mas ao longo das viagens, era possível ver às vezes uma pequena placa com o nome do projeto, motoristas acenando, pessoas perguntando se alguém precisava de ajuda. Pequenos símbolos de que a cultura mudara. Algumas prefeituras vizinhas procuraram o grupo para pedir orientação de como montar sua própria rede. Assim, o que começou como reação a um abandono se espalhou, com adaptações e limites, por outros lugares. No final, a história de Maria não se tornou manchete eterna. Tornou-se sim um fio que costurou comunidades, que exigiu arrependimento e ação, que transformou vergonha em serviço. Foi isso que surpreendeu muita gente. O filho que, depois de uma decisão ingrata, passou a ser protagonista de um movimento de cuidado. A cidade que aprendeu a não ignorar. O caminhar de estranhos que se tornaram família.
Antes de terminar, há algo que precisa ser dito com clareza. Nenhuma palavra aqui pretende declarar milagres médicos que não existam. A vida de Maria teve dias bons e dias difíceis. Houve remissão parcial que deu tempo e qualidade. Houve também a despedida, serena e respeitosa. O que se quer mostrar é outra verdade, complementar à clínica, que a solidariedade e a organização social podem alterar trajetórias, que o perdão vivido é companheiro da responsabilidade e que o cuidado comunitário salva na prática, muitas vezes antes que o diagnóstico ou a técnica. Se esta história deixou algo em você, considere o que pode fazer em sua vizinhança. Uma chamada para um amigo, uma pergunta a quem encontra na rua, oferecer transporte para quem precisa ou doar roupas e alimentos para iniciativas locais. Pequenos gestos multiplicam-se. E, se puder, compartilhe esta história com alguém que precisa lembrar que perdão e ação transformam vidas. Que ela circule como lembrete de que não estamos sozinhos e que quando a cidade aprende a cuidar, muitos caminhos deixam de ser frios. Senhor, agradecemos por quem ficou e por quem aprendeu a ficar. Dá-nos olhos para ver, mãos para agir e corações dispostos a reparar. Amém.